Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que Ele possa dar a paz e o amor a todos que vieram buscar nessa casa. E que a luz e o amor de Jesus Cristo possa sempre estar com todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que possamos compreender, as palavras de hoje, que o nosso coração seja tocado, nossa compreensão seja maior ainda sobre as palavras de Jesus. A leitura de hoje caiu do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, que é intitulado Caridade com os Criminosos, por Elisabeth de França, em Havre, 1862. Eu vou ler o início, onde tem as palavras de Jesus, que é muito importante, né, gente? Vamos ler um trechinho das palavras de Jesus. Eu vou ler o primeiro, que está em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca alça dos seus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Eu sempre achei assim, que essa passagem que vem falando, que Jesus fala sobre o amor a Deus, o amor ao próximo, ela é tão assim profunda, que tudo que Jesus disse, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus tentou passar através de parábolas, através das suas atitudes, tudo está contido nisso. Porque ele é o maior exemplo do amar a Deus e amar ao próximo de maneira incondicional. Porque às vezes a gente, na nossa limitação de compreensão sobre as coisas da lei de Deus, sobre as coisas de relacionamento com Deus e com o próximo, a gente acha que amar é limitação. Eu amo se, eu amo caso aconteça isso, se acontecer aquilo eu não amo mais. E com Deus a gente mantém um relacionamento de amor assim, condicional também. Se Deus me amar, Ele não deixa eu sofrer. Se Deus me amar, Ele faz o que eu peço.
como se nós mandássemos em Deus. E esse tipo de relacionamento, a gente faz isso com as outras pessoas e faz isso com Deus o tempo todo. E às vezes a gente faz até com a gente mesmo. A gente condiciona que a gente não merece isso ou não merece aquilo, porque a gente fez isso ou aquilo de errado. E isso é muito complicado, porque muitas coisas a gente deixa de conseguir na vida, seja de evolução espiritual, seja de bens materiais, seja no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus, por causa da falta de entendimento do amor. Do que é realmente o amor, uma palavra tão bonita, tão profunda, e que Jesus fez questão de dizer que não existe condição para amar. A gente simplesmente ama e ponto. Ama o inimigo, ama o amigo, ama o próximo, ama o desconhecido, ama as plantas, os animais. Ama o sofrimento que a gente passa, porque através dele a gente cresce, a gente frutifica, a gente se transforma. A gente ama quando a gente recebe uma bênção. Mas o amor, gente, é tão profundo que eu acho que Jesus resumiu tudo que ele tentou ensinar nessa passagem pequenininha sobre a lei, né? Tudo para vocês entenderem que o amor é perfeito. A lei do amor é a lei da atração, que atrai corpos, materiais, objetos, galáxias, átomos, o núcleo dos átomos. Porque a lei do amor, ela está em tudo. Deus criou tudo pelo amor. Tudo. Se a gente for pensar assim, os planetas se atraem, se mantêm ligados ali ao Sol, a Lua está ali, tudo por atração. É lei de amor. É lei de amor. Aos átomos, como que se formam os agregados de tudo que existe, que a gente conhece? É lei de amor. Foi criado o ser humano, lei de amor. Os animais também, tudo é lei de amor. E Deus ama tanto que tolera, mesmo Ele na sua perfeição absoluta, tolera as nossas imperfeições. E nós deveríamos enxergar isso nas outras pessoas. Que as pessoas erram e Deus tolera sendo perfeito, aguarda sendo perfeito, o dia que aquela pessoa quiser se transformar. E nós? Por que nós iremos julgar, condenar ou fazer qualquer coisa contra aquela pessoa? Porque dentro de nós existe a intolerância. Existe a intolerância conosco mesmo, com o próximo e também com Deus. E como que a gente demonstra esse amor para com Deus, se não é amando o semelhante, amando os animais, amando as plantas, amando o planeta que a gente vive, amando o nosso trabalho, mesmo que tenha muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Porque as dificuldades não são dos meios, as dificuldades estão em nós, em nossas limitações. E indo para que a tia T abriu aqui, caiu caridade com os criminosos. Elizabeth de França, que é o espírito que faz o comentário. E ela diz o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comisseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Então veja, o leve puxão de orelha. Se nós se conhecemos a lei de Deus, se nós se conhecemos todas as coisas que Jesus ensinou,
E temos inteligência para isso, porque Deus nos deu esse dom da inteligência, da capacidade de olhar, analisar e refletir. A gente só não compreende se a gente não quiser. Desde o mais simples até o mais letrado é capaz de compreender as palavras de ensinamento. Porque, na verdade, a gente já sabe, está adormecido dentro da gente. A gente tem noção do que é certo, a gente tem noção do que é errado. E quando a gente lê algo e descobre aquilo, a gente está descobrindo algo que já estava dentro de nós. Porque Deus já fez cada um de nós com essa consciência do divino, com a consciência do que é certo e do que é errado. Tanto é verdade que quando a gente faz algo de errado, a gente fica triste. A gente não fica bem, aquilo fica desarmonioso dentro da gente. A gente sente que está errado. Por mais que a gente grite que tem razão, a gente sabe se está certo ou se está errado. É aquela chama que já foi acesa e que não se apaga. Falta só a gente jogar para fora em forma de atitude, em forma de pensamentos e palavras que sejam verdadeiros. Então veja que se nós temos o conhecimento sobre a lei de Deus de alguma forma, né? Não importa se é dentro da doutrina espírita, se é dentro de um templo budista, não importa se é dentro do catolicismo, não importa qual religião. Se a gente tem noção e sabe, só falta a gente colocar em prática. Porque é como a gente ganhar um livro e guardar na gaveta e nunca ler. Nunca vai colocar em prática, nunca vai exercitar. E do que é que isso adianta? Atrasa o nosso desenvolvimento moral. Atrasa a nossa escolha de sermos seres evoluídos. Deus não tem pressa, a gente que deveria ter, né? De nos melhorar, sofrer menos, né? Porque a escala evolutiva, ela pode ser ascensional, né? E rapidinho, porque a gente escolhe fazer um caminho bom, ou a gente ir, né? De degrau em degrau, levando séculos, milhares de anos, para poder chegar aonde Jesus chegou. É uma escolha, a gente pode fazer rapidinho, ou pode ir, né, se deparando com os nossos próprios erros, porque as coisas que nos acontecem não são embaraços, são formas da gente repensar, da gente reviver e mudar a nossa rota e trabalhar tudo que a gente tem em nós a ser trabalhado. Desenvolver nosso caráter, desenvolver nossa forma de olhar o outro, de olhar a nós mesmos, de ter uma atitude diferente. Então, julgar o outro não vale a pena, porque o outro pode não conhecer aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que a gente já tem certeza que é verdade para nós. Então veja que quando a gente adota algo como verdadeiro e a gente escolhe, isso aqui é verdade, esse caminho é o verdadeiro, e eu escolho pelo outro caminho, pode ter certeza, eu vou pelo outro caminho, mas dentro de mim dói, porque eu sei qual é o certo e estou escolhendo fazer o errado. Pode demorar para a gente voltar para o caminho certo, mas a gente vai voltar um dia, né? E quanto antes, melhor. Elizabeth ainda continua assim. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? Veja que dentro da nossa mente existe quase que um catálogo. Não matar, isso aqui é errado, né? Eu não vou fazer. Roubar, não vou roubar. Mas tem coisas que a gente não considera nem que é errado. Se eu falar mal de alguém, isso aí eu estou falando é a verdade mesmo? E será que Deus não tem um peso para aquilo, né? Será que aquilo realmente não está matando alguém de alguma forma? É o que eu falo, julgo criminoso, mas inconscientemente você está sendo um criminoso. Sendo um criminoso, porque como que a gente vai saber o quanto que a nossa palavra fere e machuca o outro? Como? A gente tem capacidade de medir isso? Porque se nosso verbo, a nossa palavra, a nossa atitude não for para consolar,
para ajudar, para elevar, é melhor silenciar, porque fazer nada é melhor do que você prejudicar mais ainda. Por isso, quando a gente fala em doutrina espírita, a gente fala assim, é fácil seguir? Não é por causa desses pequenos detalhes. Não há como, às vezes, a gente conhecer e a hora que a gente vai para a vida e não pensar em tudo isso. Ah, vou lá viver a minha vida. Aí a primeira coisa que você depara na frente é alguém querendo falar mal de alguém e você pensando assim, eu sei mais um pouquinho sobre essa história, né? Para enterrar mais um pouquinho aquela outra pessoa. E aí aquele negócio, né? Aí nessa hora começa a briga interna nossa. Eu falo, eu calo, eu tento elevar o moral daquele que está sendo crucificado ali, o que eu faço? E essa briga é uma briga boa. É uma briga para a gente saber e ter o termômetro dentro de nós, o quanto nós estamos comprometidos com a verdade de Deus. Se a gente está vivendo exteriormente, estou indo num templo, estou fazendo a social, ou se eu realmente estou transferindo tudo que eu aprendi, ou se eu pego o evangelho e leio em casa, ou pego a Bíblia e leio em casa, se eu estou conseguindo transferir aquilo para a minha vida, como essência do meu viver. Porque senão é complicado, você está perdendo seu tempo, né? Você tem que pegar e aplicar, raciocinar, refletir, né? Como muitas vezes a gente diz, na hora de dormir, faz aquela reflexão, como foi meu dia. Dói às vezes a gente pensar, né? Como foi o nosso dia, o que a gente fez. A gente fala assim, puxa vida, é porque meu sangue é quente, nessa hora, né? A gente vem aquela conversação interna, que a gente não sabe se está conversando com Deus ou com a gente mesmo, né? Mas é uma reflexão, é uma forma da gente mudar a nossa rotina, mudar o nosso pensamento, sem se autocrucificar. Viu que fez errado? Fala, da próxima vez eu vou fazer diferente. Se eu puder corrigir, eu vou corrigir. Né? Se assim. Porque às vezes a gente mata uma planta aqui, mas a gente planta outra ali, né? A gente vai equilibrando os ambientes, assim, né? Tentando fazer um bem para pagar pelo menos algum mal que a gente vai fazendo aí para fora, né? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de nós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aí aqui até faço aquela reflexão, né? Pode ser para a vida pessoal de cada um, né? Eu até vi alguns palestrantes falando que se Deus quiser e os homens contribuírem para que isso aconteça, a fome vai sendo algo que vai sendo acabado no mundo, né? Às vezes começa num país, em outro, em algumas localidades, a tendência é diminuir. E então, será que vai acabar a necessidade da caridade? Não, gente. Centros espíritas podem fazer muitas coisas pelas pessoas que estão em depressão, que perderam entes queridos. Pode servir de consolo, pode servir para um tratamento de pessoas viciadas. Porque, gente, o evangelho, seja dentro da casa espírita, seja dentro de qualquer outra religião, que segue, né, os parâmetros que a gente conhece da lei divina, elas podem auxiliar as pessoas naquilo que agora se torna a verdadeira pobreza, que é a pobreza espiritual. Não há que se dar, como se diz, apenas pão. É preciso do alimento espiritual, porque não é só de pão que vive o homem. O ser humano vive de tudo. Mas a pobreza de um espírito é tão grande, se uma pessoa estiver muito deprimida, muito sofredora, ela pode ter uma mesa farta de comida. Ela não tem vontade de comer nem um grão de arroz. Ela morre fisicamente por causa da fraqueza interna, daquela falta de Deus que existe dentro dela. Então veja a necessidade da consolação, da palavra que levanta,
do conhecimento sobre as leis de Deus, do conhecimento de por que o meu ente mais querido foi embora. Por que isso aconteceu? Por que eu fiquei pobre sendo rico? Por que eu perdi o emprego? Por que fulano me abandonou? Por que eu estou com depressão? Por que eu estou com uma doença grave? Isso tudo, gente, são coisas que a espiritualidade explica. E que muitas das pessoas não veem, nunca ouviram falar e acham, né, às vezes pregado por muitos, que é castigo, que é merecimento, circunstâncias da vida, porque Deus não o ama, né? Então, a gente pode começar fazendo isso pessoalmente, né, nas nossas palavras, quando a gente dirige-se ao próximo, ou quando alguém vem nos pedir algum conselho, alguma orientação, ou vem lamentar alguma coisa, e todas as instituições espiritualistas, ou que seguem uma doutrina que é voltada para o conhecimento de Deus, tem que começar a alavancar essa parte. Imagina na cidade de Itaú, quantos depressivos, quantos ansiosos, quantos drogados, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas sozinhas e isoladas na sua casa, não põem nem o nariz lá de fora. Né? Aí você vira e fala assim, está faltando comida? Não! Às vezes não. Está faltando aquilo que é essencial, o alimento espiritual. Eu não vou acabar de ler, porque eu falei mais do que Elizabeth. Né? E vocês também têm que falar um pouquinho, né, gente? Mas, ó, a leitura é caridade com os criminosos. Quem tiver o evangelho em casa pode concluir, viu? É um capítulo que se merece, assim, cada letra que tem dele, que é sobre amar, né? O próximo, amar a Deus, amar a si mesmo. É, como se diz, dá para estudar muito, muito mesmo. E aprender muito, né? Para colocar em prática. E essa lição tem que cair sempre, né? Tem. Sim. Porque a gente fala, mas se aparecer uma pessoa que foi criminosa, qual será que vai ser nossa atitude? Se ela chegar na nossa porta, será que a gente vai acolher ou se a gente vai falar, ele foi um bandido, ele foi isso, ele foi isso? A gente ainda tem em nós a capacidade do julgamento. A gente julga se o outro escolheu uma opção sexual errada. A gente julga pela cor, a gente julga pela profissão, a gente julga se é pobre ou rico, julga porque é de fora, não pertence à cidade, julga porque tem um histórico de vida, né? Que não é um histórico que deveria ser o melhor. E a gente que nasceu de um jeito só e vai morrer de um jeito só, né? Não cresceu em nada, tá achando que tá, né? Abafando, né? Eu vou na igreja igual minha mãe ensinou todo domingo, já tenho 80 anos e estou fazendo a mesma coisa, não mudou nada. Não fez uma caridade, não fez, só está seguindo o protocolo. Isso adianta, gente? É mergulhar numa piscina e sair seco, né? Como se diz, bora para transformação, bora correr para a gente dar uma guinada, passar de ano, né? Não permanecer no mesmo, passar de ano, né? Tite quer falar. A parte principal da leitura de hoje. Amar a Deus, as coisas e a forte que me conhece. Por que será que os dois vêm juntinhos ali, né? É o mesmo peso. Para nós tem que ter o mesmo peso. Como Deus fala que não tem dois pesos, duas medidas, é o mesmo peso. Para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo, senão a gente não está amando a Deus. Certo? É um destaque muito importante. E o que é esse amar ao próximo? É ter empatia. É quando a gente vê uma vizinha passando apertado, e a gente está lá, pode socorrer, a gente não faz. A gente tem que ir fazer. Vê um amigo ou um inimigo passando apertado, a gente tem que ir lá e fazer. Porque é o que a gente queria que acontecesse com a gente. A coisa mais boa do mundo é quando a gente está passando aperto e tem uma arma perigosa e vem e ajuda a gente. Pode ter dinheiro do mundo no bolso, mas não é importante igual aquela ajuda que você recebeu naquele momento.
né? Então, eu acho que não há ajuda ao próximo, não há amor a Deus, se não tiver o amor perfeito que Deus nos pede. Amar a Deus sobre todas as coisas e quase muito Deus. E eu estou falando isso com propriedade, porque essa palavra eu escutei do próprio Jesus. Eu tenho que falar um pouquinho, gente. Isso é perfeito que o Tite falou, porque se nós não amamos o nosso próximo, o nosso semelhante, está aqui do nosso lado, na nossa vista, como que nós vamos amar a Deus que nós não vemos, que às vezes não sensibilizamos, né? E eu gosto de lembrar muito desse evangelho, né, que Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, olha, de toda a sua alma, olha, e de todo o seu entendimento. Olha como que é profundo isso, né? E outra coisinha, para a gente nunca esquecer essa lição de Jesus, para a gente lembrar quais são os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos. Quase 2000 anos antes de Cristo. Quais os mandamentos de Jesus? 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. Olha, vou repetir. De todo o teu coração, ou seja, de todo o seu sentimento, de toda a tua alma, com toda a sua emoção, né? E de todo o seu entendimento, então de toda a sua capacidade intelectiva, isso incluindo a ciência, a filosofia e a religião. E para a gente lembrar, né, que os 2 agentes da verdade na atualidade é ciência e filosofia. E nós não podemos esquecer que a ciência se divide em quantas? Em 3. Ciências humanas, ciência biológica e ciências exatas. Então a doutrina espírita, como doutrina, se enquadra no âmbito da ciência humana, como é o direito, como é a sociologia e etc. Né? Quais as ciências exatas? A matemática, a física. Quais as ciências biológicas? A medicina, a farmácia, a bioquímica. Então olha como que nós temos que ter um conhecimento geral e amplo, né? E a Simone deu outro gancho, a gente lembrando da quaresma, a gente já comentou no início da quaresma, né? O que é a quaresma? Como foi criada a quaresma? Vem dos 40 anos de Moisés, do isolamento dele, da onde veio para ele os 10 mandamentos, e dos 40 dias das tentações de Cristo. Só que a quaresma foi criada 350 a 400 anos depois da ida de Jesus. E a gente lembra que a quaresma é o quê? É o portal de abertura do umbral nesses 40 dias. Deus não é Pai de todos nós, de bons e maus, de justos e injustos? Então ele dá oportunidade nesse período, né, principalmente os nossos irmãos católicos, cristãos, se dedicam muito à oração nesses 40 dias, inclusive no jejum. Então Deus dá a oportunidade de se abrir a porta de umbral e liberar nossos irmãos criminosos, nossos irmãos delinquentes. Foi aberta. Por isso que a gente tem sim, né, que ter o respeito,
né, que fazia as nossas orações, né? Mas principalmente intensificar nossas atitudes, que hoje nós não estamos precisando de oração, precisamos dobrar o joelho, sim, mas nós precisamos muito mais ensinar pelo exemplo, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Então é só para lembrar que o umbral, olha, categoricamente, 90% do umbral é de habitantes, né, que não fizeram mal. Não fizeram mal, 90%. É aquele que passou pela vida da terra não tendo aperto financeiro, teve o seu trabalho bem remunerado, digno, né? Mas para se fazer o bem precisa do quê? Precisa de ação, precisa de atitude, precisa de tomar posição. Então, bem é ação. E quando somos vítimas de um crime, né, a gente tem que lembrar, muita gente fala assim, perdoar e esquecer. Não. Quem esquece não perdoa, porque quando encontra o seu algoz, retorna imediatamente. Quando você encontra a pessoa que te fez mal, que te ofendeu, né, às vezes você ficou 10 anos sem vê-la, perdoei, esqueci. Quando você vê, volta tudo aquilo. Né? Então, qual que é a lição de Jesus? Nós realmente perdoamos quando nós passamos a compreender o porquê que recebemos aquela atitude negativa de alguém. Então, quando a gente começa a compreender, aí realmente a gente começa a perdoar. Então, e aquela coisa, quando nós encontramos com um criminoso, como é que nós fazemos? E quando a gente encontra com um criminoso que foi nosso colega de adolescência, nosso colega de infância, que foi condenado lá há 20 anos, cumpriu 11 anos de cadeia, né? Depois sai, bate lá na nossa porta. E aí? O que devemos fazer? O que temos que fazer? E outra coisa, né, nós convivemos, estudamos juntos, né? E infelizmente, nosso amigo, nosso companheiro de jornada, de infância e de adolescência, né? O que eu faço? Né? Vou deixar essa pergunta no ar, o que fazemos? Todo mundo vai chegar e falar, você vai... Como é que você recebeu na tua casa? Como é que você deu o serviço? Como é que você fez aquilo? Tá aí a lição. Como que um criminoso vai se refazer se nós, amigo de adolescência, amigo de infância, não dermos oportunidade? E aí? Olha a lição do Evangelho, como a Simone diz, é muito profundo o ensinamento de Jesus. Né? Por isso vamos deixar aqui na nossa conclusão, né, a lembrança, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Não é simplesmente amar a Deus, louvar a Deus, cantar para Deus, não. Né? Nós precisamos aprender a fazer a diferença. É esse o convite de Jesus para nós ajudarmos na transformação espiritual da Terra. E nós estamos aqui nesse momento de transição, não é por acaso. Então que nós reflitamos, né, sobre essa lição maravilhosa, sobre as palavras, né, que a Simone deixou, né, e que Nossa Mãe Santíssima, olha, que representa, né, o amor mais puro que existe na Terra. Qual que é, meus irmãos e minhas irmãs?
É o amor de mãe. Nós falamos em criminoso. Pode ser o maior criminoso. A hora que a mãe dele chega, ela manda, ele obedece. Ela manda, ele faz. E ela chora pro seu filho que está lá na cadeia. Aqui no Itaú nós tivemos agora o exemplo recente, né? 3 amiguinhos aí que foram detidos. Um já saiu, 2 continuam presos, né? A gente está vivendo o sofrimento dessas 2 mães. Ou seja, é criminoso perante a sociedade, mas para sua mãe vai ser sempre o filhinho eterno, amado, né? Que ela não acredita, né? Por mais que ele tenha feito, a mãe fala, não, meu filho não fez, não pode, não foi ele. Então que a gente reflita, né? Sobre esse chamado do Cristo. Ah, nós vamos, tudo permitido? Não, temos as regras, temos que falar o não, temos que chamar a atenção, né? Mas como que Jesus chama a atenção? Então vamos refletir, né, e começar, né, eu sei que a gente vai engatinhando, mas vamos, né, começar a seguir o Mestre, né, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né, que assim seja. Vamos para a segunda parte, né, ao pedir o auxílio, a saúde, né, no momento de decisão, né, a inspiração, a intuição necessária. Que assim seja. Eu não leio mais. Eu li. Senhor Jesus, terapeuta de todas as almas, dignai-vos assistir-nos para que possamos restabelecer o equilíbrio interior, gerando-nos mais saúde psíquica e física. Com coragem, buscaremos crescimento intelectual, criativo e espiritual. Mas, se não confiarmos em nossa capacidade, é provável que nada realizaremos. Se não nos acharmos qualificados para tomar decisões, ficamos sem dar o primeiro passo. Se sentimos medo das opiniões alheias, não conseguiremos tratar as pessoas com benevolência porque enxergamos nelas algo que nos ameaça. Na ausência da autoconfiança, nosso estado psicológico fica comprometido. E diante de qualquer crítica que ouvimos sobre nós, nos sentimos julgados e nos tornamos hostis. Valemos-nos, Senhor, de vossa ajuda para trabalharmos interiormente no campo da autoconfiança e da autoaceitação. Obrigado, Senhor. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que possamos fazer o encerramento com muita gratidão, agradecendo, né, por estarmos aqui, buscando os ensinamentos de Cristo, buscando sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho de seus lares. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão enfermos em seus lares. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os pais e mães de família, principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, Senhor. Peço suas bênçãos a todos
as pessoas dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor. Peço suas bênçãos a todas as mães que rogam pelos seus filhos, que estão presos, ou que são usuários de droga, que estão passando por alguma dificuldade. Interceda pelas orações, né, dessas mães, que, como eu falo, a oração de uma mãe tem muito poder. Então, que com muita fé elas alcancem, né, seja o coração delas acalantados, mas que elas possam alcançar, né, a conversão dos seus filhos, o melhoramento, a busca e o encontro espiritual. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde oração de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.